Salmos de número 33. Vamos orar. Você que achou, feche teus olhos. Vamos ter um tempo de oração. Pai, nós queremos te adorar. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito nessa casa. Muito obrigado pelos meus irmãos que chegaram até aqui. Nós queremos, em nome de Jesus, exaltar o teu nome nessa tarde. Queremos dizer que tu és bom, não há outro como tu és exaltado. Bendito é o teu nome. Nós nessa tarde nos assentamos aos teus pés. Queremos aprender com o Senhor que é manso e humilde de coração. Muito obrigado, Senhor. Nós nos debruçamos na tua palavra. Queremos ouvir a tua voz e que a tua voz possa ecoar. A tua voz possa ecoar nesse lugar. Que cada um dos meus irmãos que estão aqui sejam profundamente alcançados pela tua palavra. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, gente? Salmo de número 33. Nós começamos a falar ontem à noite. E eu falei ontem à noite que nós íamos continuar. E eu quero continuar dando braçadas nesse rio que nós começamos a mergulhar ontem, não é? Então, Salmos 33, nós vamos ler apenas o verso 11. Você achou? Diga amém. Então, Salmo 33, 11 fala assim: o plano do Senhor dura para sempre. Algumas versões falam propósito, né? Outras falam planos, né? Mas o plano do Senhor dura para sempre, e os intentos do seu coração por todas as gerações. Amém? Queridos, quem já ouviu aquela expressão assim, Deus tem um plano para a sua vida? Né? Essa é uma expressão muito conhecida, até evangelística, né? Quando a gente quer abordar alguém e começar a falar sobre Jesus, a gente usa essa expressão, né? E ultimamente eu tenho pensado muito a respeito disso. Essa expressão, ela é em partes verdadeira, não é? Por que ela é em partes verdadeira? Porque, de fato, Deus tem um plano. E isso nos fala que Deus não está agindo de forma aleatória. Deus não está... o que leva Deus a agir não são os acontecimentos atuais, não é? Deus não está fazendo tudo que Ele está fazendo, ou Deus não vai fazer tudo que Ele vai fazer por causa dos acontecimentos atuais. Quem age por impulso normalmente é o homem. Deus não age por impulso. Então, quando nós falamos que Deus tem um plano, nós estamos afirmando que Deus está agindo de acordo com um propósito que já foi estabelecido. Então, Deus de fato tem um plano, não é? Deus, Ele é fiel àquilo que Ele planejou. Deus é fiel àquilo que Ele disse, não é? Nada do que fazemos fora do que Deus disse, Deus vai chancelar, Deus vai aprovar. Todas as ações que o homem, que Deus aprovou na vida do homem, foi porque o homem agiu de acordo com o que Ele falou. Todas as vezes que o homem saiu do que Deus disse, ele sofreu sérias consequências, né? Ele teve alguns problemas. Então Deus, Ele age de acordo com o plano. Ele não está agindo de forma aleatória. Então essa expressão, Deus tem um plano para a sua vida, ela é em partes verdadeira, não é? Ela é em partes correta, porque Deus está agindo de acordo com o plano. Só que esse plano não é para a minha vida. E é uma coisa que nós precisamos entender. Porque, meus irmãos, deixa eu abrir um parênteses rapidinho. Eu acredito que Deus está, nesses dias, levantando uma igreja madura. Amém? Há uma grande necessidade de nós alcançarmos um nível maior de maturidade, não é? Então eu acredito muito que Deus está dando para a igreja brasileira, principalmente, uma oportunidade de crescer um pouquinho mais, e não em quantidade de membros no seu banco, mas em maturidade, não é? Porque uma igreja imatura, ela não consegue desfrutar da herança do pai. Um filho imaturo, ele não consegue desfrutar da herança do pai. Então Deus está dando para a igreja brasileira oportunidades de amadurecimento. Amém? Então nós precisamos chegar nesse lugar de maturidade.
Então Deus não tem um plano para a minha vida. O que nós precisamos entender, e nós começamos a falar sobre isso ontem, é que Deus, Ele não estabeleceu um plano para a minha vida. Na verdade, Ele criou a minha vida para um plano. Na verdade, é o oposto. Não é Deus que tem um plano para a minha vida, sou eu que preciso dedicar a minha vida para o seu plano. Amém? E eu não sei como você ouve isso, mas na minha perspectiva isso muda tudo. Isso muda tudo porque eu preciso entender que eu preciso adaptar a minha vida para cooperar com o plano de Deus. Nós falamos sobre isso aqui ontem. Deus projetou minha vida para o seu plano, e o que é eterno é aquilo que é de acordo com o plano. Então preste atenção, irmãos. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade. O apóstolo Paulo, quando ele fala uma das relações que ele mostra do homem para com Deus, quando ele fala de uma das relações do homem para com Deus, ele diz que nós somos cooperadores com Deus. Então, quando ele diz que nós somos cooperadores com Deus, ele está nos ensinando que a ação principal não é nossa. Não somos nós a fonte da ação. Deus está agindo e nós precisamos cooperar com Ele naquilo que Ele está fazendo. Amém? Então, nós precisamos mudar a nossa mentalidade, porque senão nós vamos o tempo todo tentar entender o que Deus quer fazer na minha vida, enquanto eu preciso entender como que a minha vida precisa se tornar para cooperar com o plano de Deus. Então, se nós somos cooperadores com Deus, nós precisamos entender que eu não posso cooperar com Deus de qualquer jeito. O que Deus tem para fazer, irmãos, Ele vai fazer, amém? Agora, eu preciso entender que a ajuda que Deus, entre aspas, precisa, não é de qualquer pessoa. Na verdade, irmãos, uma das facetas do caráter de Deus que mais me chama a atenção é a sua independência. Deus é um Deus totalmente independente. O que isso significa? Isso significa que Deus não precisa de mim, de você, para fazer o que Ele vai fazer. Deus não precisa de mim, de você, para ser Deus. Amém? Esses dias, irmãos, eu cheguei de viagem em casa, e a minha esposa pediu para eu furar umas paredes lá, para ela colocar um jarrinho de plantas, essas coisas, né? E aí eu fui no material de construção perto da minha casa, comprar uns parafusos, umas coisas que estavam faltando, e o meu filho menor foi comigo. Tenho um filho de 3 anos. E quando eu cheguei lá, eu estou lá escolhendo as coisas que eu ia comprar, e ele viu uma chavezinha, essa chavezinha de boca, assim, número 10, pequenininha. Ele falou assim: pai, me dá essa chave e tal. E eu fui e comprei a chave para ele. Ele chegou em casa empolgado, dizendo para a mãe dele que aquela era a primeira ferramenta dele, que ele iria me ajudar a fazer o que eu tinha que fazer. E aí eu estou lá com a furadeira, furando a parede aqui em cima, e ele ficou aqui embaixo, batendo com a chavinha na parede. E aí eu fiz tudo que tinha que fazer. No final, eu olhei para ele assim, depois que eu terminei tudo, eu falei assim: filho, muito obrigado pela sua ajuda. Você não sabe o quanto você me ajudou. E eu estava fazendo aquilo para, sabe, aquele negócio de pai, eu vou motivar esse menino a cuidar das coisas de casa, né? Eu vou dizer muito obrigado para ele se empolgar e crescer querendo fazer tudo dentro de casa. Mas na hora que eu falei assim: meu filho, muito obrigado pela sua ajuda, irmão, na hora Deus falou comigo. Deus falou assim: esse aí é igual você no ministério. Irmão, se aquela criança de 3 anos tivesse se ela não tivesse ali com aquela chave na mão, batendo na parede, eu teria concluído o meu trabalho, sim ou não? Ele me ajudou em alguma coisa? Mas por que ele ganhou aquela glória toda? Porque faz parte do coração paterno de Deus querer envolver o seu filho naquilo que ele está fazendo. Se eu e você estivermos trabalhando no ministério ou não, Deus vai fazer o que Ele tem que fazer, irmão. Eu e você somos uma criancinha de 3 anos com a chave número 10 na mão, batendo na parede, achando que está resolvendo o problema do pai, só porque eu estou pregando aqui para vocês. Você está entendendo isso? Amém. Deus é independente, e apesar de não precisar da nossa ajuda, Ele decidiu nos envolver na sua ação. Amém? Amém. É o mesmo Deus que olha para um túmulo e chama um cara que já está morto há 4 dias, ressuscita esse cara, e depois de dizer: Lázaro, vem para fora, ele fala assim: alguém pode ali tirar aquela pedra? Você acha que o Jesus que está ressuscitando um morto não tinha condição de tirar uma pedra da frente do túmulo? Mas por que ele pede a ajuda de alguém? Porque você vai ver nas escrituras Deus sempre desejando envolver o homem naquilo que ele estava fazendo. Amém?
Então Deus, ele está em busca de cooperadores, de alguém que está disposto a cooperar com o que ele está fazendo, alguém que está disposto a adaptar a sua vida ao seu plano. Aleluia. Agora, não é qualquer tipo de gente que pode fazer isso. Não é vivendo de qualquer jeito que podemos cooperar com Deus. Não é vivendo do jeito que eu quero. Ontem à noite nós falamos sobre a distração de uma vida natural. Não é vivendo de qualquer jeito. Quando você olha as escrituras em Jeremias capítulo 7, nós não vamos abrir para a gente adiantar um pouco. Jeremias capítulo 7, Deus fala com o profeta Jeremias e posiciona ele em um lugar específico. Deus fala assim: Jeremias, você vai ficar na porta do templo, e posicionado na porta do templo, você vai liberar uma mensagem para o povo. Primeira coisa que eu vejo, irmãos, ali é o interesse de Deus em liberar uma mensagem que é urgente. Sabe por que ele manda o profeta ficar na porta do templo? Porque todo aquele que entraria no templo precisaria ouvir a mensagem que o profeta tinha para entregar. Ele está dizendo assim: ó, você tem que ficar na porta, porque você não pode correr o risco de alguém entrar no templo sem ouvir a mensagem. Você está entendendo isso, irmão? Fique na porta do templo. Fica logo na entrada, porque as pessoas vão entrar e elas vão logo se deparar com essa mensagem. Elas não vão acessar o ambiente sem antes ouvir a mensagem. E a mensagem que Deus manda o profeta liberar é: ajustem a vossa conduta. Algumas versões falam assim, ó, mudem a vossa vida. Ele está dizendo assim: Jeremias, presta atenção. As pessoas, quando elas vão viver do lado de fora, elas podem viver à vontade, do jeito que elas querem. Mas se elas querem adentrar em um lugar onde a minha presença é a prioridade, elas vão precisar entender que elas vão ter que ajustar a vida delas. Elas vão ter que entender que elas não vão poder entrar nesse lugar de qualquer jeito. Elas vão ter que entender que elas não vão poder viver num ambiente onde a minha presença é a prioridade do jeito que elas querem. Elas vão precisar ajustar as suas condutas. Elas vão precisar mudar de vida. Aí ele faz um questionamento, ele fala assim: o que vocês acham? Vocês acham que vocês podem adulterar, prostituir, viver como vocês querem e vir para este tempo para me adorar? Está dizendo assim: não, Jeremias, nós precisamos confrontar esse povo. Se eles querem de fato uma vida de intimidade comigo, se eles querem de fato se tornar uma noiva, então é necessário um ajuste de vida. Você está entendendo isso, irmãos? Não pode viver de qualquer jeito. Se eles de fato desejam entrar nesse ambiente onde a minha presença, a minha vontade é a prioridade, eles precisam então mudar a maneira como eles têm vivido. Então não dá, irmãos, para vivermos de qualquer jeito e ainda assim buscarmos agradar a Deus. Eu falei ontem aqui que uma das maiores resistências de cumprirmos a vontade de Deus é a nossa vontade. Geralmente não cumprimos a vontade de Deus não é porque os inimigos não deixam, é porque nós não queremos. Porque é confortável para o homem viver do jeito que ele quer. É confortável para o homem viver fora da vontade de Deus. Quantos estão entendendo isso? Então existe um plano em ação, existe um propósito em ação. E há uma grande necessidade de nós olharmos agora para a nossa vida e percebermos o que em nós precisa ser mudado. Amém? Nós temos sempre uma estratégia de olhar para o outro. Nós queremos sempre destacar o problema do outro para esconder o nosso. Nós queremos sempre mostrar o que está errado na vida do outro para que ninguém olhe para o que está errado na nossa vida. Nós temos dificuldade, irmãos, de mostrarmos a nossa intimidade, de permitirmos que alguém toque na nossa vida. A gente vinha conversando no carro, eu e o pastor Neto. É muito difícil você submeter alguém, você deixar que alguém toque na sua vida. Então nós precisamos nesse tempo de um nível de vulnerabilidade, de permitir que as pessoas à nossa volta possam afetar a maneira como vivemos, tocar nas nossas intimidades. Como estão entendendo isso? É uma grande necessidade desses dias, irmãos. Amém? Uma igreja saudável, um povo que de fato vive uma aliança. Sabe, irmãos, eu tenho olhado para o tempo que nós estamos vivendo hoje, essa confusão toda que está no Brasil aí. E sabe do que eu tenho pensado? Como é difícil viver em aliança. Como é complicado, irmãos, presta atenção.
Sabe qual é a necessidade dos dias que nós estamos vivendo? Nós não estamos precisando de homens, de excelentes pregadores, de excelentes cantores, não, nós estamos precisando de homens de aliança. Homens de aliança de verdade. Homens que não fundamentam a sua relação numa necessidade. Homens que não estão relacionando um com o outro por causa daquilo que o outro pode oferecer. Homens que estão fundamentando a sua relação em alianças verdadeiras. Sabe por quê? Porque a falta de aliança é uma fragilidade, é um ponto vulnerável. Quando você olha, por exemplo, para Davi e Golias, você sabe de toda a história. Davi é enviado pelo seu pai até os seus irmãos, para servir os irmãos, né? Então Davi, ele está cuidando das ovelhas do seu pai. Aí o pai fala com ele para ele ir levar um lanche para os seus irmãos, não é? O que Davi faz com as ovelhas? A Bíblia diz que ele chama alguém e deixa as ovelhas nos cuidados de uma outra pessoa, pega o lanche e vai até os seus irmãos. Quando ele chega lá, a Bíblia diz que ele começa a ouvir a respeito da história que estava acontecendo, que tinha um filisteu afrontando o exército de Israel. Esse era o papo que estava rolando ali. Todo mundo, irmãos, estava falando sobre isso. Sim ou não? E aí todo mundo sabia tudo sobre Golias. A Bíblia diz que eles sabiam até o peso da ponta da lança de Golias. Eles sabiam do que era feita a armadura de Golias. Então o povo de Israel começou a ser afrontado por um inimigo e começou a ser intimidado por esse inimigo. E aí eles começaram a fazer o quê? A se especializar no inimigo. Cara, esse cara, o tamanho dele é esse, a arma que ele usa é aquela, a armadura dele é assim, o peso da lança é aquele. E eles começaram a saber todas as informações a respeito de Golias. Só que quando Davi olha para Golias, ele percebe um ponto vulnerável. Ele percebe uma fragilidade. E a fragilidade que Davi percebeu foi o suficiente para derrotar o gigante. Enquanto todo mundo dizia, ele é forte, a armadura dele é essa, o peso da lança é aquela. Davi olhou e falou assim: gente, ele é um incircunciso. E o que é a incircuncisão? Ou o que é a circuncisão? É uma marca de aliança. Então Davi olhou para o gigante e falou assim: vocês estão com medo desse cara? Esse cara é fraco, ele tem um ponto fraco. Que ponto fraco é esse? Ele não é um homem de aliança, fácil de derrotar. Irmãos, a tua armadura pode ser a maior, a mais potente, a tua arma pode ser a mais poderosa, mas se você não é um homem de aliança, você é um homem fraco, mesmo tendo uma armadura forte. Você está entendendo isso? Eu ouso dizer que nesses dias nós precisamos muito mais de homens de aliança do que de homens de recurso. Eu tenho falado lá na igreja que eu sou pastor, eu tenho dito, cara, eu prefiro ter homens de aliança do que ter homens de dinheiro. Porque tem coisas, irmãos, que você só constrói com aliança, você não constrói com dinheiro. Tem coisas que a aliança constrói que o dinheiro não vai construir. Você está entendendo isso? Jesus fala assim: olha só, quando vocês forem ofertar, preste bastante atenção como é que está a aliança de vocês. Se tiver alguma coisa contra o irmão, não traga dinheiro, volte lá e reconcilie com o irmão. Ele está dizendo assim, ó, se você não é um homem de aliança, nem o teu dinheiro serve para edificar no reino, quanto mais a tua vida. Agora é hora de você dizer amém, querido. Então nós não estamos precisando de homem de dinheiro, nós estamos precisando de homens de aliança. Homens que digam assim, cara, nós estamos juntos, pode cair, chover canivete. Você está entendendo isso? Essa é a necessidade da igreja nesses dias. Então Deus está levantando uma igreja, irmãos, como uma só, porque existem facetas do caráter de Deus que você não pode conhecer sozinho. O apóstolo Paulo vai dizer que é juntamente com todos os santos que nós conhecemos as dimensões do amor de Deus, a largura, a profundidade, a estatura do amor de Deus. Quantos estão entendendo isso, irmãos? Então há um plano em ação, e Deus está juntando um povo nesses dias. Deus está juntando um povo para cumprir o seu plano. Porque, irmãos, preste atenção, nada do que Deus fez, Ele fez apenas para um homem. O que Deus revela, Ele não revela para um homem. Ontem nós falamos sobre o desejo de Deus de revelar o que Ele está fazendo. Amós fala sobre isso. Amós fala assim, olha, Ele não vai fazer nada na terra, sem antes revelar para quem? Para
os seus servos. Ele não está falando para o seu servo, o profeta. Ele está falando para os seus servos, os profetas. Então Deus não vai destacar um homem. Na verdade, o desejo de Deus é levantar um povo. Sempre foi assim. Todas as vezes que Deus levantou um homem foi para alcançar um povo. Todas as vezes que Jesus levantou um jovem foi para servir um povo. Então o negócio de Deus é com gente, irmão, é com um povo. Amém? Se o meu povo que se chama pelo meu nome, não é o se um homem. Então eu acredito que há um desejo de Deus de juntar, de aproximar, porque tem algumas coisas que ele não fala só para um. Quando você olha para Atos capítulo 10, por exemplo, você vê a história ali de Cornélio com Pedro. Ele fala assim, olha, a Bíblia diz que Cornélio vai orar. Aí Deus vai e fala com Cornélio. Cornélio, é o seguinte, você tem que mandar buscar Pedro. Porque Pedro vai dizer para você o que você tem que fazer. Irmão, quem está falando com Cornélio? Hã? Deus. Deus está falando com Cornélio, sim ou não? Agora, olha a mão de obra. Cornélio, Deus, eu estou falando contigo. Que você tem que buscar Pedro. Porque Pedro vai dizer para você o que eu quero falar contigo. Você está entendendo aí? Se já está falando, Deus, então fala logo. O que você quer? Você acha que Deus queria apenas falar com Cornélio? Aí Deus vai lá em Pedro e fala assim, Pedro, é o seguinte, ó, já mandei chamar o Uber, está chegando aí, vem uma galera te buscar, vai te levar na casa de um cara chamado Cornélio, e você vai dizer para ele que... O que Deus está fazendo? Deus está promovendo um encontro. O desejo de Deus não é só comunicar alguma coisa para Cornélio, o desejo de Deus é juntar Cornélio e Pedro. Porque o que ele vai falar, ele não vai falar para um homem, ele quer falar para o seu povo. Você está entendendo isso? Então Deus junta pessoas para poder comunicar algumas coisas. E aí Cornélio, quando Pedro chega, Cornélio fala assim, Pedro, agora que estamos todos juntos, vamos sentar e ouvir o que Deus tem a dizer. Tem algumas coisas que nós só vamos conseguir ouvir de Deus se estivermos todos juntos. Então existe um plano em ação, mas esse plano será cumprido por meio de um povo. Você está aí? Amém? Amém mesmo? Daniel capítulo 11, irmãos. Quando você lê o livro de Daniel, talvez amanhã à noite eu fale um pouco sobre Daniel lá na igreja. Mas quando você olha para o livro de Daniel, você vai ver, principalmente o capítulo 11 fala muito sobre a ação do anticristo. Não é? E aí, geralmente, quando nós pensamos no fim dos tempos, nos últimos dias, nós pensamos muito sobre o anticristo. E aí nós nos prendemos ali na ação do anticristo. E aí nós começamos a querer descobrir quem é o anticristo, de onde que ele vem, enfim. Não é? O certo é que ele vai botar o terror. Fato. Mas no capítulo 11 de Daniel, no verso 32, quando eu olho para esse versículo, meu coração se enche de esperança. Bota aqui para mim, por favor, Daniel 11, 32. Aí o que o anticristo vai fazer? Se você ler antes, ele está falando do homem do mal, né? Que é o anticristo. Aí ele fala assim, ó, com lisonjas corromperá aqueles que tiverem violado a aliança. Presta atenção. Aqueles que quebram a aliança se tornam vulneráveis. Você está entendendo isso? Você está aí, gente? Se torna o quê? Vulnerável. Lembra de Golias? É forte, é grandioso, vai nos derrotar. Não, gente, esse cara é incircunciso. É fácil derrotar ele. Então ele vai o quê? Corromper aqueles que quebraram a aliança. Mas aí vem o que enche meu coração de esperança. Mas, o quê? O povo que conhece o seu Deus resistirá com firmeza. Na minha versão fala assim, ó, se tornará forte e fará a proeza. Então ele está dizendo que em meio à ação do anticristo, em meio à corrupção daqueles que não mantiveram a aliança, terá um povo. Então quem vai derrotar o homem do mal? Quem vai derrotar o homem do mal é o povo da aliança. É o povo do bem. Você está entendendo isso? Então, quando nós olhamos para o fim e vemos aquela situação toda do anticristo pressionando
nós precisamos entender que nesse tempo terá um povo que se levantará, e esse povo será forte. Por que ele será forte? Porque ele conhece o seu Deus. Então qual é a maior arma que esse povo tem? É a intimidade com Deus. É um povo que conhece o seu Deus, e esse povo se tornará forte. E esse povo fará proezas. Por que o povo fará proezas? Porque ele conhece o seu Deus. Amém? Então a força do povo de Deus não está naquilo que ele faz, que ele desenvolve, está na profundidade do relacionamento com Deus. Quanto mais profundo for a nossa relação com Ele, mais forte nós estaremos. Vocês estão entendendo isso? Mais forte nós estaremos. Então existe um plano em ação. Só que, meus irmãos, prestem atenção, esse plano não é revelado para todo mundo. Para conhecer o plano tem que ser íntimo. Você lembra que eu falei aqui ontem? Quando estava aqui ontem? Eu falei aqui ontem, tem coisas que ele não fala para todo mundo. Lembra de Jeremias 23 que eu falei ontem? O conselho do Senhor. Quem esteve no meu conselho? Quem esteve no conselho do Senhor? Essa palavra conselho de Jeremias 23, irmãos, sabe o que significa? Uma reunião familiar. Hoje de manhã eu estava no hotel pensando sobre isso, acordei pensando sobre o conselho do Senhor e fui dar uma pesquisada e descobri que esse termo conselho significa um assunto familiar ou uma reunião familiar. São coisas que ele não conta para todo mundo, amém? Estar no conselho do Senhor, irmãos, é participar de uma reunião em família. Estar no conselho do Senhor é participar de uma reunião com o Pai, com o próprio Deus, onde os segredos de Deus são revelados. Vocês estão entendendo isso? Então, aqueles que estão no conselho do Senhor não falam do seu próprio coração, eles falam do que ocupa o coração do próprio Deus. Então, irmãos, eu tenho essa impressão nesses dias. Nós precisamos entender isso. Deus não precisa, irmãos, o pecado nunca mudou o plano de Deus. O plano que Deus estabeleceu para Adão antes da queda é o mesmo plano que Ele tem para a sua igreja hoje. A gente acha que quando o homem caiu, Deus se desesperou, não é? O homem caiu no Éden. Eu acho que Deus, a gente pensa que Deus pensou assim, ai, eu mesmo, né? Deus falando dele, né? Ai, meu Deus. E agora, quem poderá nos defender? Baixou ali o Chapolin Colorado. Não, o plano nunca mudou. O pecado não tem poder de mudar o plano. O único que foi afetado pelo pecado foi o próprio homem, irmãos. O homem mudou, o plano de Deus não. Você está entendendo isso? O que aconteceu é que o homem se tornou inadequado para cumprir o plano. Então, por causa da queda, Deus iniciou um processo de restauração do homem, para que esse homem restaurado possa cumprir o plano de Deus. Estão me fazendo entender, gente? Então, quando você olha, por exemplo, depois da queda de Adão, antes da queda, a Bíblia diz que Deus dá para o homem autoridade e domínio sobre toda a criação. Não é? Antes da queda, irmãos, o homem tinha autoridade e domínio sobre toda a ordem criada. Antes da queda, o que o homem dizia era como se fosse o próprio Deus falando. A Bíblia diz que Deus pede para o homem dar nome a todos os seres viventes, e o homem começa a dar nome, e o nome que o homem deu, este ficou, diz a palavra. É como se Deus estivesse dizendo assim, rapaz, é a mesma coisa que eu ia falar, então deixa isso mesmo. Como é que vai chamar isso aqui? Cavalo, é isso mesmo, eu estava pensando em cavalo. Você está entendendo isso, irmão? Só que aí o homem cai. E quando o homem cai, nós precisamos entender que a queda do homem não afetou só o homem. A queda do homem afeta toda a ordem criada. É o princípio da autoridade. Aquilo que estava debaixo do domínio do homem foi afetado com a sua queda. Então você não ouve falar, por exemplo, de espinhos e abrolhos na Bíblia antes da queda.
Porque espinhos e abrolhos é a rebeldia da criação contra o homem que se rebelou contra Deus. Você está entendendo? Então, quando o homem cai, ele derruba consigo todo aquilo que estava debaixo da sua autoridade. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que a criação aguarda o quê? A manifestação dos... Agora presta atenção, manifestação dos filhos não tem a ver com você pintar o rosto de palhaço e ir para a praça pregar o evangelho. Nada contra isso, isso é muito bom, façam isso, se vocês puderem. Mas não é só isso a manifestação dos filhos. Manifestação dos filhos não tem a ver com algo que eu vá fazer. Manifestação dos filhos tem a ver com algo que eu vou me tornar. Você está aí? Então por que a criação não aguarda Deus vir e restaurar tudo? Por que a criação aguarda a manifestação dos filhos? Porque presta atenção, quando você olha a genealogia segundo Lucas, Lucas mostra Adão como filho de Deus. Então Adão, o homem original, criado antes do pecado, esse homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, como filho de Deus. Então filho é a condição original do homem. Você está entendendo isso? E o homem original, antes do pecado, exercia domínio sobre a criação. Você entende? Então, quando o homem original dizia, tempestade, pode parar. A tempestade parava. Você entende? Por que você acha, irmãos, que Daniel entrou dentro da cova de leões e os leões não fizeram nada com Daniel? Porque Daniel é um tipo de homem original. E o homem original exerce domínio sobre a criação. Se você olhar para Isaías, a profecia de Isaías no capítulo 11, no capítulo 9, fala justamente sobre isso. Em um tempo onde o lobo e o cordeiro pastarão juntos. O que é isso? Isso é uma restauração da ordem criada. É a natureza sendo restaurada, a imagem de Deus, a condição original antes da queda. Pastor, dá um pouquinho desse café aí. Obrigado, viu, meu amigo? Você está entendendo isso, irmão? Estou falando rápido demais? Está dando para entender? Qualquer coisa você anota aí, se tiver alguma dúvida, e pergunta para esses pastores da internet que fica abrindo caixinha, e você vai e pergunta para ele. Então, há uma condição original, e na condição original o homem exercia domínio sobre todas as coisas. O interessante disso tudo, irmãos, é que essa condição original não ficou lá atrás. É uma realidade que nos espera no futuro. A Bíblia vai dizer que ao vencedor eu darei de comer da árvore da vida que está no jardim de Deus. Você não vence a corrida quando começa, você vence quando... Então existe uma realidade que nos espera no futuro. O Éden não é um lugar apenas de onde o pecado nos arrancou apenas. O Éden é um lugar para onde o perdão está nos levando. Não é uma realidade que ficou para trás, é uma realidade que nos espera no futuro. Você entende isso? Isaías vai dizer que ele fala do fim desde o princípio. Se você quer aprender como tudo vai terminar, não olhe para Apocalipse, olhe para Gênesis. Porque tudo vai terminar como começou. É doido isso, né? Parece o discurso da Dilma, mas é isso mesmo. Então preste atenção, irmãos. Brincadeira, gente. Então preste atenção. O homem cai. E quando o homem cai, ele derruba todas as coisas. Então o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que a natureza não espera que o homem faça alguma coisa, porque o homem por si só não tem força e nem poder para se auto-redimir. O homem por conta própria não pode resolver o problema do pecado. Quando ele cai, a Bíblia diz que ele percebe que ele estava o quê? Nu. Aí o que ele faz? Ele tenta resolver o problema. Essa nudez foi causada pelo pecado, sim ou não? A queda expôs a nudez do homem, aí ele vai tentar resolver o problema com as suas próprias mãos. Ele produz uma roupa e se veste. Aí Deus fala assim: não, você não tem como resolver o problema do pecado. Não é a tua força que resolve isso. Não é aquilo que você faz, não é o que você pode fazer. O que Deus faz? Deus vai lá, mata o animal, traz a pele e cobre ele com a pele do animal que ele matou. O que Deus está dizendo para o homem? Só eu posso resolver o problema do pecado. E deixa eu te falar uma coisa, Adão. A partir de agora, o problema do pecado é resolvido com derramamento de sangue. Alguém tem que morrer para que você seja coberto. Você está aí?
Você sozinho não pode resolver. Então, Paulo não está dizendo que a natureza espera que o homem faça alguma coisa, porque nada do que eu e você temos condição de fazer vai resolver o problema da natureza. Paulo está dizendo, irmãos, que a natureza guarda a manifestação dos filhos. O que significa isso? Manifestar é retornar ao padrão original. Paulo está dizendo assim, cara, sabe o que a natureza está esperando? É que vocês voltem a ser como Adão era antes da queda. Porque foi para o homem original que Deus falou assim, ó, domine. Foi para o homem original que Deus deu domínio sobre todas as coisas. Então, quando você vê, por exemplo, Elias, primeira vez que você ouve falar de Elias na Bíblia, 1 Reis 17, Elias já aparece confrontando a principal pessoa da nação, sim ou não? Ele vai lá onde Acabe e ele fala assim, ó, Acabe, vai ficar sem chover durante 3 anos e só volta a chover de novo depois que Deus mandar. É isso que ele fala? Sim ou não? Acabe, só volta a chover de novo, segundo a minha ordem. Porque Acabe, deixa eu te falar um negócio, eu estou vivendo debaixo da ordem de Deus. E quando o homem volta para a ordem de Deus, toda a natureza volta para a ordem do homem. Então Acabe, quem vai mandar chover não é Deus, quem vai mandar chover sou eu. Porque o homem original, quando ele fala, é como se fosse Deus falando. Você está entendendo isso, irmão? Então Paulo está dizendo assim, a natureza está esperando nós voltarmos à nossa origem. Por quê? Porque assim como quando o homem caiu, toda a natureza caiu juntamente com ele. Quando o homem for restaurado, todas as coisas serão restauradas juntamente com ele. Por isso que o apóstolo Pedro, quando ele fala em Atos capítulo 3, ele fala assim que o céu está retendo ele até a restauração do homem. Não, até a restauração de todas as coisas. Então, toda a ordem criada será restaurada ao seu padrão original, irmãos. Jesus era conhecido por aquele que até o vento e o mar lhe obedecem. Por que você acha que Jesus, no meio de uma tempestade, fala assim, tempestade? Irmãos, a natureza ainda se submete à ordem daquele que está submisso à ordem de Deus. Você está entendendo isso? Esses dias eu estava ministrando numa igreja no interior do Maranhão. Uma igreja com 3.000 pessoas, assim, ó. E o telhado da igreja é igual o telhado ali, né, essas telhas de zinco, né, Irmãos, o louvor, benção demais, aquele mover de Deus. Quando o pastor passa o microfone para mim, eu peguei no microfone, parece que o mundo caiu em cima da igreja, assim, ó. A chuva. E aí eu comecei a ficar nervoso. Porque nem eu estava me ouvindo, eu não estava entendendo o que eu estava falando. Então aquela confusão, aquele negócio. E eu olhava para um lado, eu olhava para o pastor da igreja, eu dizia assim, meu Deus do céu. Aí eu falei, pastor, eu não aguento, eu vou parar, eu não dou conta de falar aqui, eu não estou entendendo nada. Se eu que estou falando não estou entendendo, imagine vocês, gente. Eu ia parar o culto, eu ia dizer assim, vamos esperar terminar essa chuva. Aí eu falei, pastor, eu não consigo, eu vou ter que parar. Vamos voltar para a música, depois a gente volta com a palavra de novo. Na hora Deus falou comigo assim, experimenta orar. Aí eu olhei para o pastor e falei, vamos orar? Gente, vamos orar? Aí eu virei homem. Fica de pé, o pessoal ficou de pé, e levantamos a mão, e a gente orou para a chuva parar. E sabe quando você está orando aqui, a chuva para e você nem percebe? Aí de repente eu parei, eu olhei, falei, gente, a chuva parou. Todo mundo ficou impressionado. Depois um irmão da igreja foi pegar uma van numa cidade vizinha lá e conversando sobre igreja, ele falou assim, eu sou de São Luís, da missão que está na casa do pai. Tu é da igreja do pastor que faz a chuva parar? Esse é o problema do homem, né? Deus usa o cara e a fama já se propaga e a gente já atrapalha os avivamentos. Mas foi uma experiência muito interessante, Deus falou muito comigo, Deus falou assim, cara, você precisa entender que quando você se submete à minha ordem, todas as coisas vão submeter à ordem original. Você está entendendo isso, irmão? Quando Jesus fala sobre discipulado, preste atenção nisso. Ele reúne os seus discípulos depois da cruz, e ele fala assim, agora vão discipular as nações. Vão discipular as nações. E ele mostra o processo de um discipulado saudável. Ele fala assim, vão, discipulem as nações. Qual é o primeiro passo? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
E depois o quê? Ensine a obedecer tudo o que eu ordenei. Não é assim que está o texto? Mateus 28. Amém? Aí ele fala assim, não se preocupem, eu estarei, não se preocupem, que é o grifo do autor, eu coloquei agora aqui no texto. Ele fala assim, não se preocupem, eu estarei com vocês todos os dias, até os últimos, até a consumação dos séculos, ou até o fim dos tempos. Quando ele fala de discipular as nações, ele fala da necessidade de nós arrastarmos novamente, e esse arrastarmos é conduzirmos, não forçarmos, mas conduzirmos o homem novamente à ordem de Deus. Ele fala assim, o propósito do discipulado é ensinar o cidadão a viver dentro da minha ordem, a obedecer o que eu ordenei. Você está aí? Então, qual é o propósito final do discipulado? É cuidar de alguém para que ele congregue na minha igreja? Não, é cuidar de alguém para que ele volte para a ordem de Deus, mesmo que ele congregue na igreja vizinha. Você está aí? Agora, preste atenção, qual é o primeiro passo? Batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque o que é o batismo, irmão? Resumi aqui 4 meses de curso das águas em 3 segundos. Batismo é mortificar o velho homem para trazer vida para o novo. É isso ou não é? Sim ou não? Basicamente, o resumo do resumo é isso. Então, Jesus está dizendo assim, vocês vão discipular as nações. Mas a primeira coisa que vocês têm que fazer, o propósito final é trazer as nações para dentro da minha ordem de novo. Por quê? Porque o pecado, por meio de vocês, por meio do homem, o pecado tirou o homem de dentro da minha ordem. O que eu tenho que fazer? Trazer as nações para dentro da ordem de Deus novamente. Isso é discipulado. Só que o primeiro passo para que isso aconteça é você ativar o novo homem. Sabe por quê? Porque o velho homem não vive dentro da ordem de Deus. O velho homem não consegue obedecer os mandamentos. O velho homem não consegue viver dentro de um mundo onde Deus fala e as coisas acontecem de acordo com o que Ele diz. Você está entendendo isso? Então a primeira coisa que você tem que fazer é mortificar o velho homem e trazer vida para o novo. Por que você acha que Adão teve que ser tirado do Éden? Ou do jardim no Éden? Porque aquele ambiente, irmãos, funcionava de acordo com a ordem de Deus. E o velho homem não funciona de acordo com a ordem. O velho homem funciona de acordo com a sua própria vontade. O velho homem não faz porque Deus mandou. O velho homem faz porque ele quer. Você entende? Então o velho homem vai para a reunião que ele quer. Ele escolhe as pessoas que ele vai relacionar. O velho homem escolhe o culto que ele participa. O velho homem escolhe o dia que ele vai, o dia que ele não vai. O velho homem ainda tem vontade própria. O novo homem não. O novo homem está disposto a entregar tudo. O novo homem não está disposto a entregar tudo porque ele quer alguma coisa em troca. O velho homem não entrega tudo por impulso. O velho homem entrega tudo por amor. O novo homem entrega tudo por amor. Você está entendendo isso? Porque entregar por impulso é muito fácil. Irmão, se a gente participa de uma conferência, que Deus pega a gente, nossa emoção dá uma chacoalhada, a gente entrega até a vida, quanto mais um bem. Esses dias um pastor, amigo meu, conversando comigo, falou que na igreja dele teve um culto de domingo lá, que o pau quebrou, Jesus veio, aquela confusão toda. Aí uma irmã foi e deu uma moto. Pastor, Deus mandou eu dar minha moto. Uma Bis 0. No outro dia de manhã cedo, o telefone do pastor toca, é a irmã. Ô pastor, estou constrangida, mas eu preciso pegar minha moto de volta. Meu marido brigou comigo e falou para eu voltar e pegar a moto. Porque algumas coisas a gente entrega por impulso mesmo. Você já viu como é que Deus pede Abraão para Isaac para Abraão? Deus fala assim, Abraão, me dá o teu filho, me dá o teu único filho. Anda um caminho de 3 dias e me entrega ele no monte. Eu acho, assim, percepção minha, eu acho que seria muito mais fácil Deus, irmãos, Abraão está ouvindo Deus. Na hora que você ouve Deus, cara, o seu emocional é mexido, o seu espírito é assim ou não é? Você já ouviu Deus, né, irmão? Imagina na hora do culto, Deus fala assim, bora Abraão, agora, entrega Isaac. Abraão ia pegar Isaac, matou. No outro dia ele ia dizer assim, gente, o que eu fiz da minha vida?
Deus fala assim, não, não é agora não. Anda aí 3 dias. Imagina, quantos pais tem aqui, pai? Levanta a mão. Você andar 3 dias com seu filho. 3 dias, olhando para ele, dizendo assim, rapaz, eu estou indo matar esse menino. Meu Deus do céu, onde é que eu estou com a minha cabeça? Irmão, 3 dias é tempo suficiente para as tuas emoções se acalmarem, a tua razão tomar as rédeas da tua vida, e você dizer assim, cara, eu vou entregar por convicção e por amor. Não tem nada de emoção nisso que eu estou fazendo aqui. Você prometer algo para Deus domingo, depois do culto, é fácil demais. Eu quero ver você manter a promessa até na quarta-feira. Porque no culto o pastor está pregando, Deus está te pegando, você está, oh meu Deus, é isso mesmo, eu vou lá com esse irmão. Segunda-feira você fala assim, não é bem assim, né? Também não vou ser tão fanático. Nós somos uma geração que nós temos convicção demais. Nós temos certeza demais até o momento de enfrentarmos a nossa emoção. Irmãos, ninguém nunca conseguiu prender Sansão numa algema de ferro até uma mulher roubar seu coração. Sabe aquele carinho que você fala assim, não, pastor, aqui não tem isso não, só tem lá no Maranhão. Pastor, Deus me chamou para a obra. Amém, meu filho. Então faça o seguinte, entre numa faculdade, forma uma família, vire um homem, pague conta, deixa o boleto chegar na sua casa para você pagar. Não, pastor, não tem tempo para isso não. Meu Deus do céu, Deus tem pressa. As nações estão aí, eu tenho que ir para as nações. Cara, termina pelo menos na faculdade. Não, isso é distração, perda de tempo. Deus está me chamando é para a obra. Você olha e você fala assim, rapaz, esse menino é convicto. Tem certeza do que ele quer. Até a irmãzinha da igreja, olhar para ele e fazer assim, ó. Até ele ter que enfrentar o coração. Aí, meu amigo, pastor, pensando bem, acho que é melhor eu formar mesmo, né? Formar família, né? Nós temos certeza demais das coisas, até enfrentar o nosso coração. O nosso coração é enganoso, irmãos. Você entende? Nós temos um inimigo que nos ataca de dentro para fora. Aí é que é o problema. Quando é de fora para dentro, você vê, mas quando é de dentro para fora... Você está entendendo isso? Então, é uma geração, irmãos, que tem muita convicção até enfrentar a si mesmo. Deus está restaurando o seu povo, Deus está nos levando de volta ao padrão original. Então Jesus fala assim, olha, vocês vão discipular as nações, o primeiro passo é vocês ativarem um novo homem. Porque o velho homem não tem como viver no mundo onde Deus fala e ele obedece de acordo com o que Deus disse. Porque não é a voz de Deus que movimenta o velho homem, é a voz de si mesmo, é o seu ego. Você está aí? Então Jesus fala assim, antes de você ensinar a viver dentro da ordem, antes de você ensinar a viver dentro de um mundo onde a minha voz é quem conduz, a minha voz é quem estabelece as coisas, você tem que ativar o novo homem, ele tem que voltar ao seu padrão original. Então Adão, você pecou, e o pecado matou o novo homem e deu vida para o velho homem. Então, cara, faz o seguinte, você vai ter que sair desse mundo, você vai ter que sair desse universo chamado Éden, porque nesse universo chamado Éden, ele fala e tudo acontece de acordo com o que ele disse. Você está aí? Salmos 33, verso 9, ele falou, tudo se fez, ele ordenou, tudo veio a existir. Então Adão é o seguinte, nesse universo chamado Éden, eu falo e as coisas acontecem de acordo com o que eu disse. Então se você não está vivendo de acordo com o que eu disse, você vai precisar sair do ambiente. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Então Deus está trazendo sua igreja de volta para a sua fala. Porque, preste atenção numa coisa, sabe qual é o problema? Primeiro, a gênese do pecado, irmãos. A origem do pecado é uma origem sacerdotal. O homem foi desconectado da fala de Deus. Se você ler Gênesis capítulo 1, você vai ver o tempo todo, e disse Deus. Sim ou não? Qual foi a matéria-prima usada para construir o mundo? Disse Deus. Ele disse, tudo começou a existir de acordo com o que ele disse. Amém? No capítulo 3 de Gênesis, qual foi o problema?
O problema é que o capítulo 3 começa assim, ó, e disse a serpente. Então o homem é desconectado do disse Deus e se conecta no disse a serpente. O homem deu ouvido a outra voz, que não era a voz de Deus. E agora ele passa a edificar a sua vida de acordo com outra voz que não era a voz de Deus. Então o que o inimigo fez? Desconectou o homem da voz correta. Você está entendendo isso? E o homem, a partir daí, começa a falsificar o que Deus disse. E até hoje o nosso problema é a falsificação do Evangelho. Rapidamente falando, irmãos, existem duas formas de falsificarmos o Evangelho. Uma é distorcendo o que Deus falou, é tirando da palavra aquilo que Deus falou, e a outra é incluindo na palavra o que Deus nunca disse. Então, quando a serpente chega para Eva, a estratégia que ela usa é tentar distorcer o que Deus disse. A serpente fala assim, Deus fala assim, olha só, vocês podem comer de qualquer árvore do jardim, menos daquela ali, ó, que está no centro do jardim. Esses dias o meu filho mais velho falou assim para mim, pai, por que Deus não facilitou a vida do homem? Por que ele não pegou essa árvore e botou fora do jardim? Eu falei assim, filho, é porque Deus, ele sempre trabalhou o princípio de autoridade na vida do homem. O homem tinha domínio sobre tudo. Mas por que a árvore fica no meio do jardim? Porque no centro do jardim, onde o homem andava, o lugar que ele tivesse, que ele olhasse para o centro do jardim, ele ia ver uma árvore e ele ia lembrar de uma ordem. Ele ia olhar para uma árvore e ele ia pensar, apesar de exercer domínio sobre tudo, eu tenho que me submeter a alguém. Está entendendo isso? Apesar de exercer domínio sobre toda a criação, existe uma palavra que está sobre mim, existe alguém que está sobre mim. Aí a serpente fala assim, vem cá, não foi assim que Deus disse? Que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim? Foi isso que Deus falou, irmão? Sim ou não? O que a serpente está fazendo? Falsificando a fala de Deus, distorcendo a fala de Deus. Aí Eva vai consertar a serpente. Eva fala assim, não, você está errada. E aí ela comete o segundo equívoco, o segundo erro. O primeiro é distorcer, é tirar da fala o que Deus disse. O segundo é incluir na fala coisas que Deus não falou. Eva fala assim, não foi isso que Deus disse, não. Deus disse que a gente não pode nem comer e nem tocar. Deus falou isso, irmão? Não, Deus falou que não podia comer, ponto. O tocar já foi Eva que incluiu. Então, assim como a serpente falsifica, distorcendo, Eva falsifica, incluindo. Aí ela pegou. Quando ela tocou, ela disse, não aconteceu nada, então eu vou comer. Se eu toquei e não aconteceu nada, Deus está mentindo. Você está entendendo isso, irmão? Então ela come por quê? Porque quando ela toca, não acontece nada. Então ela falou assim, cara, se eu toquei, não aconteceu nada. Se eu comer, também não acontece nada. O pecado mudou o homem, o pecado não mudou o plano. Eu estou há 1 hora aqui falando com você sobre isso. O efeito do pecado no homem. O plano continua sendo o mesmo. Então é o homem que sai do cenário. Não é o plano que é mudado. Você está entendendo isso? É sempre o pecado que sai do mundo. João Batista, quando vai falar de Jesus, ele fala assim, ó, eis ali o Cordeiro de Deus que tira o homem do mundo, é isso? Eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a restauração de Deus não é para nos tirar da terra, é para tirar o pecado da terra. Quem vai ser arrancado daqui não somos nós, é o pecado. Deus irá restaurar toda a ordem criada. Tudo voltará a ser como era antes do pecado. Essa deve ser a nossa esperança, irmão. Por isso, compre o meu livro. Tô brincando. Essa deve ser a nossa esperança. Um tempo glorioso, onde tudo será restaurado à imagem original, ao padrão original. Então, tudo no futuro voltará a ser como era na origem.
Então você pode dizer assim, não, mas nós estamos cumprindo o plano de Deus. Não, irmão, nós estamos numa fase do plano chamada restauração. Quando o homem cai no Éden, Deus dá um pause no seu plano eterno e dá um play no aditivo do plano chamado restauração. Então nós estamos num intervalo de tempo chamado restauração. E essa restauração será concluída de uma vez por todas quando Jesus voltar na sua segunda vinda. Quando Jesus voltar na sua segunda vinda, nós formos completamente restaurados e voltarmos ao nosso padrão original, aí sim nós vamos continuar o propósito de Deus que foi estabelecido na eternidade para que nós pudéssemos viver. Você está aí? Entendido? Vamos orar? Fica de pé.